Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui no Carro de Colecionadores. Eu sou o Thiago Kifuri, para quem eu ainda não conhece, muito prazer. Hoje eu estou aqui para fazer um vídeo que vocês pediram demais aqui no Carro de Colecionadores, que é para contar os carros que eu tive. Então eu fiz uma listinha com os 13 carros que eu tive até hoje. Quero contar um pouquinho sobre eles, a minha vida automotiva como todo, acho que fanático por carro. No dia do meu aniversário eu estava na autoescola para dar entrada no processo de carta, né? Não via a hora de poder, de fato, pegar minha habilitação e ter meu carro. Na época, eu tinha um outro hobby junto com os carros, que eu montava a cavalo, que isso eu posso contar num outro momento. Mas eu decidi vender o principal cavalo que eu tinha, na verdade o único cavalo que eu tinha, para justamente comprar meu carro. E ele foi um Fiesta CLX 1996, era no modelo 1.4 16 válvulas, então era um carro legal porque ele tinha um motorzinho bacana, 1.4 16 válvulas, algo moderno, principalmente para a época. Isso foi no ano de 2001, era um carro super novinho, vindo de uma única dona, azul marinho e tal, e foi um carro que eu pude curtir bastante. Eu coloquei som nele, então coloquei um sistema de som mais legalzinho. Na época, obviamente, com o bolso curto era tudo muito mais difícil, né? Eu lembro que eu coloquei um jogo de roda também, que eu comprei numa dessas feiras livres do automóvel. Tinha um cara vendendo, e furação de Ford é um negócio mais difícil porque ela tem um padrão de furação diferente. Aí montei umas rodinhas Aro 14, pneuzinho 95, não lembro, acho que 60-14, se não me engano, na época. E uma das coisas que esse carro, que quase aconteceu com ele quase foi turbo. Eu cheguei a fazer literalmente um rolo, porque na época eu troquei um carrinho de controle remotos e um toca-fitas que eu tinha num kit turbo que tinha saído de uma Courier, de uma pessoa que eu achei fazendo anúncio. Na época eu andei na Courier dessa pessoa, que eu nem me lembro o nome, e eu fiquei maluco, obviamente, né? Você imagina, com 18 anos, andando num carro turbo. Negociei com ele o kit turbo, que era um negócio bem simplesinho. Cheguei a andar com os bicos, com dosador, andando no álcool, tudo no Fiestinha. Mas aí surgiu um outro carro na minha vida que eu acabei, foi a razão pela qual eu vendi o Fiesta. Eu tinha, meu padrinho, ele tinha uma Paraty GLS 99, era o carro da empresa dele, o carro de uso, e o carro estava aí com seus 4, 5 anos de uso. Ele ia vender, era um carro que precisava ter uma pintura externa toda, porque ele tinha muito riscado, assim, de vandalismo mesmo, de gente que riscou o carro estava bem judiadinho a parte de pintura, mas foi um sonho, acabou dando certo o negócio. Tive a Paraty, que foi meu segundo carro por, acredito que uns 2 anos, mais ou menos. Era uma GLS, então ela tinha motor 2.0, tinha ar, direção, trio, enfim, tinha tudo, um carro extremamente legal. Os bancos da Recaro, que eram lindos, aquele painel fundo prateado que era maravilhoso, e o 99, que foi o único ano que saiu 4 portas. Obviamente não era a minha preferência, mas foi um carro que deixou muitas boas lembranças. Acabei trocando ele por um motivo, que foi a questão de seguro. Seguro de Paraty naquela época era um negócio super caro, eu não aguentei muito pagar, e acabei indo aí talvez para o pior carro que eu tive na minha vida, porque eu quis mudar totalmente o cenário, eu precisava diminuir o custo de carro, e acabei comprando um Celta 1.0. O carro tinha ar-condicionado e direção hidráulica, que é um negócio bom para São Paulo, mas é um carro que eu particularmente não me deixou nenhuma lembrança boa, porque ele era mal acabado, era mal construído, andava pouco. Ele resolveu o problema de combustível, porque de fato era um carro que consumia, obviamente, muito menos do que um motor 2.0 que tinha Paraty, né? Mas foi um carro que, pelo amor de Deus, não me deixou nenhuma boa lembrança. Mas em compensação, o carro seguinte foi o carro que eu mais gostei de ter até hoje, um baita carro que eu usei muito no dia a dia, um carro que eu já comentei em algumas lives com vocês, um Cadete GLS 98 Verde Oeste. Esse carro foi maravilhoso, que carro bom, porque ele era bem construído, bem acabado, tinha uma dirigibilidade ótima. No ano seguinte, né, em 99, foi o lançamento do Astra, que usava o motor 2.0 dele, se não me engano até era o mesmo motor, o mesmo câmbio.
no Astra, mas ele é um carro mais leve que o Astra, então é um carro super ágil, um carro que eu adorei, assim, foi uma época, eu não cheguei a mexer em mecânica, a única coisa que eu fiz, na época eu comprei um módulozinho, que você conseguia mexer na pulsação dos bicos, então dava para andar no álcool com ele, e aí eu andava no álcool, mas foi um carro que, putz, que carro bom, que carro gostoso, como eu aproveitei. E aí na época, enquanto eu tinha o Cadete, uma vez andando pelo bairro ali perto de casa, onde eu morava em São Paulo, tinha um guarda de uma rua que tinha um Gol GTI 91. E ele estava vendendo o carro, eu fiz negócio com ele, eu peguei o carro, era o bom 0019, que era a placa, foi meu primeiro Gol GTI, um carro também que eu curti bastante, lógico, dentro das limitações financeiras. Ele não era um carro excepcional, mas era um carro bom, trazia tudo que o GTI tem, e eu acabei dando um trato no carro, dei uma melhoradinha principalmente no visual e aproveitei bastante ele. E aí depois do GTI, o que veio? Depois do GTI eu acabei vendendo o Cadete. Confesso para vocês que eu não lembro exatamente o porquê eu vendi na época, mas eu acabei comprando um Gol 97, era um CL 1.8 MI. Era um carro bem legal, era um carro bem novinho, numa cor vermelha. É um carro que também, aquela história, né? Tem a grana para ter o carro, mas não tem a grana para mexer no carro, então eu acabei só tirando as calotas do carro, mas era um carro de estrutura impecável, tinha ar-condicionado, então na época eu comprei o painel com contagiros para ele, coloquei filtro Cayenne, coloquei uns cabos de vela mais invocados, polia regulável, sabe aquelas coisinhas, aquelas preparações que não mudam em nada o comportamento do carro, mas só de você olhar para o carro e poder curtir o carro, foi um carro muito legal que eu gostei de ter. E aí depois acabou surgindo uma oportunidade de negócio, eu vendi ele e comprei um outro carro que me deixou muitas boas lembranças. Eu acho que o segundo carro que eu mais gostei depois do Cadete, talvez, foi um Voyage CL 1.8 93. Era um carro excepcional, um carro era bem novinho. E aí foi legal porque esse carro eu já comecei a mexer. Então esse carro já tinha uma suspensãozinha mais legal, montei umas rodas aquelas famosas bananinha, né, que saía no Golf GTI, no Golf GLX. Então fizemos suspensão, roda e pneu, e aí entrou o Keller em ação já na época, isso, sei lá, uns 10 anos atrás pelo menos. Fez um carburador 2E mais invocadinho e tinha um coletor 4 em 1. Então ele tinha uma receitinha que deixava o carro mais vivo, o carro com respostas boas. Foi um carro que eu usei muito no dia a dia, era o carro que eu usava para trabalhar, enfim, me diverti pra caramba. E é um carro também que deixou saudades. Na época eu acabei vendendo, porque aí eu já trabalhava em montadora, em fábrica, né, de carro. E aí eu passei a ter carro de frota, que isso eu vou fazer um outro vídeo para vocês para contar dos carros de frota que eu tive, que aí são carros que eu não comprei, eram carros da empresa, mas putz, tive uns carros bem legais. Depois que eu comecei nessa época, acabei recebendo o carro de frota, vendi o Voyage, porque na época não fazia sentido, tá? Uma hora que deu uma respirada, surgiu um negócio, comprei um Gol GTS 88, também outro carro maravilhoso que eu tive. Um carro ótimo de estrutura, o interior super bom, e o carro queimou a junta logo quando eu peguei, assim. Na verdade ele tinha um problema de montagem, porque já tinham mexido no cabeçote dele, tinham feito uma montagem errada, então vazava a compressão da galeria de água, da câmara de combustão para a galeria de água, empurrava a água para fora no reservatório de expansão. Acabamos tirando o cabeçote do carro, e aí já que tirou, né, vamos dar uma taxazinha a mais no cabeçote, um carburadorzinho 2E mais legal. E eu vou te falar que foi também um carro que eu me diverti pra caramba, viajei com ele, fui para Curitiba assistir WTCC, fui em muito passeio de carro. Putz, que carro bacana e que carro legal. E na época que eu tinha esse carro, foi aí em 2009, 2010, eu fiquei com obviamente com um pouco de dó de mexer nele para fazer o meu projeto dos sonhos. E aí entrou um carro que aí esse é um conhecido de vocês, que é um Gol GL 1.8 1991, azul índico, hoje conhecido como Gol GLR. Foi nessa época que eu comprei o GLR, fiquei um tempo com o GLR, começamos a mexer, enfim, já contei a história algumas vezes do GLR.
Mas aí eu acabei vendendo o GTS para conseguir bancar todo o processo de modificação do GTS, do GLR, né? Eu acabei vendendo, fiquei só com o GLR na época, usei o GLR aí por anos, anos e anos e anos. Aí nesse meio tempo apareceu um carro que também na época eu acabei não conseguindo levar o projeto dele em frente, mas eu comprei um Opala Commodore 84, 4 portas, que era um carro que tinha sido do meu avô. Ele estava com um tio meu, e esse carro morava numa fazenda, sei lá, mais de 10 anos, que ele só via a estrada de terra, mas era um carro que tinha uma história super legal, placa BXO 5989, porque era o carro que tinha sido do meu avô na época, desde zero e tal. Eu comprei o carro por telefone, cheguei para pegar o carro, nossa, o carro, putz, você não conseguia andar em linha reta com ele. Eu lembro que era um 25 de janeiro, que é o feriado em São Paulo, do aniversário de São Paulo. Eu fui pegar o carro lá onde ele estava, lá em Brotas, onde minha família, eu tenho um lado da minha família. A hora que eu comecei a andar com o carro, eu falei, nossa, não tem suspensão no carro. A direção, você andava em linha reta, você soltava, ela ia para um lado, você freava, o carro ia para o outro, porque eu acho que só estava freando uma das rodas. Resumindo, a viagem com esse carro foi uma das coisas mais radicais e perigosas que eu fiz na vida. Eu lembro que num determinado momento da viagem, eu liguei para Thaís, minha esposa, que estava no carro da frente, eu falei, ó, vai chegar um trecho de serra, eu vou bem colado em vocês, porque se eu ficar totalmente sem freio, eu vou mirar no carro de vocês e vocês me seguram. Foi mais ou menos isso a história, para vocês terem ideia. Bom, cheguei, coloquei o carro na garagem de casa, eu falei, ele só sai daqui para fazer o projeto. E o que era o projeto que eu queria? Era colocar mecânica 6 cilindros, porque nesse meio tempo eu já tinha comprado o motor 6 cilindros, queria fazer um visual mais invocado, um monte de coisa. Resumindo, eu acabei pensando numa série de coisas. A hora que eu comecei a fazer custo, acabei vendendo o carro. Eu falei, não é o momento. Enfim, uma hora quero ter um projeto com o Opala, que é um carro também que eu adoro. Enfim, motor 6 cilindros, eu acho que tem uma história super legal. Aí passaram alguns anos eu curtindo o GLR, já tinha desistido na minha vida de ter outro GT, né? Porque os preços de GTS e GTI estavam subindo muito, mas aí apareceu um amigo nosso em comum lá do nosso grupo vendendo o GTI dele, que era um carro muito bom, era um carro, vamos dizer, nota 7,5, 8, era um carro bem bom, um carro de pintura boa, um carro só precisava de alguns detalhes. Na verdade ele era até mais que 8, eu vou te falar, porque ele precisava de alguns poucos detalhes. Acabou dando negócio, consegui comprar o carro dele, era o GTI 9393, era a placa dele, que era o mesmo ano dele. Esse carro, putz, carro maravilhoso, eu acho que eu fiz um dos melhores projetos da minha vida. Na época eu deixei com o Deni fez a pintura de cofre do carro, deixou o carro todo zeradinho, e aí entrou o Keller, que eu estava me inspirando muito no Singer, sabe, que recria as Porsche 911. Eu falei, meu, eu quero fazer um GTI que seja como se fosse um esportivo mais moderno, um carro mais gostoso de usar, porque o motor do GTI, principalmente em alta, ali depois de 5.000 rotações, ele já não respira bem. A dinâmica, eu sempre achei a resposta de direção meio lenta do GTI. Enfim, fizemos no Keller, fizemos um motor 2.0 a gasolina nesse carro, todo bem feitinho, porque eu queria que fosse a gasolina. Eu falei, eu não quero carro que tem que esquentar para sair, sabe? Eu quero um carro que seja legal de usar, e um carro bem feito. O carro tinha 140 cavalos, tinha uma suspensão mais legal, tinha um freio maior escondidinho ali atrás da BBSzinha 14. Que carro gostoso de usar! Vocês não fazem ideia do que ficou bom e ficou gostoso de usar. Na época o Teco Calhendo fez a finalização do cofre. É um carro que, assim, eu me arrependo de ter vendido, mas foi por uma boa causa, porque foi minha mudança aqui para os Estados Unidos, né? Na época também eu consegui ter outros carros. Foi uma época bem legal, porque logo depois que eu comprei o GTI, ligou um amigo meu colecionador. E é sempre assim, né? Sempre o carro legal, ele aparece para você no momento que você menos pode. E aí esse meu amigo, ele falou, Thiago, ele é colecionador, tinha um monte de carro, ele falou, a gente está se desfazendo da coleção, e aquele Fusca Itamar que você viu aquela vez e você falou que era para eu falar com você antes de vender o carro, eu vou vender, você quer comprar? O carro tinha 1.500 quilômetros, um Fusca 96 bege urano.
E aí, obviamente, não dei um jeito de não deixar o negócio escapar das mãos. Acabei tendo o Fusca, um carro demais que eu tive, foi um carro que eu montei umas rodinhas Aro 17, eu não consigo ter carro parado, eu não consigo ter carro em cavalete, carro para mim foi feito para andar, foi feito para curtir, e o máximo do prazer que eu tenho com um carro é com ele andando. Então eu andei dos 1.500 até os 5.000 quilômetros com ele, curti demais, foi o carro mais novo que eu tinha, você olhava ele por baixo, ele era impecável. Mas na época acabei também montando as rodas, fazendo uma suspensãozinha para dar um visual mais legal, coloquei um volantezinho de Porsche, enfim, tudo coisa reversível, que depois eu tirei para vender o carro, mas que eu curti pra caramba, pegava muito estrada, uma galera super legal que a gente andava, e tem Fuscas lindos aí no Brasil. E aí, nisso eu tinha o GLR, tinha o Fusca, eu tinha o GTI, acabei tendo um quarto carro, são aquelas loucuras que a gente faz, que era um sonho que eu tinha, que era ter uma Saveiro Summer. Tinha um amigo nosso, eu tinha um sonho de ter uma Saveiro Summer e de ter um carro com potência bem alta. E aí tinha um amigo nosso vendendo, eu acabei fazendo um negócio com ele. Essa Saveiro, ela teve, logo quando eu peguei, ela já tinha uma falhazinha em alta, o problema foi se agravando, eu deixei o carro encostado, que na época eu estava fazendo o GTI. E esse carro a gente descobriu que ele tinha muita carga de mola e um came do comando derreteu, que eles falam, né? Ele deixou de existir, ele ficou completamente redondo. Resumindo, tinha que fazer o motor do carro. Aí nisso eu já tinha refletido um pouco sobre ter esses carros 4 cilindros, motor AP com muita potência, sabendo das quebras, de problema de quebra de câmbio e tal. Resumindo, decidi por fazer uma mecânica aspiradinha no carro, que eu falei, eu vou curtir mais. E aí o Keller fez um 2.0 carburado a álcool aí, o carro que tinha 143 cavalos, torcudo pra caramba, uma delícia de usar. Só que esse carro ficou pronto uns 3, 4 meses antes da minha mudança. Eu acabei usando esse carro muito pouco. Na época surgiu a oportunidade de mudar, acabei vendendo todos os carros e o único deles que eu segurei foi o Gol GLR. Essa foi a minha jornada aí, foram os meus 13 carros. Tentei resumir um pouco a história também para o vídeo não ficar muito longo para vocês. Eu espero que vocês tenham curtido. Eu vou voltar com outro vídeo contando os carros de frota que eu tive, que foram vários carros que moraram na minha garagem por algum tempo, que eu me diverti bastante também. Eu quero que vocês deixem nos comentários qual desses carros aí que é o que vocês mais gostam, o que vocês gostariam de ver aqui no canal. Não esquece de deixar aquela curtida e a gente se vê num próximo vídeo, tá bom? Grande abraço a todos, tchau!